Metrópolis. A entrevista de hoje, olha, ela é muito pedida. É o nome mais pedido pelas pessoas que acompanham aqui o canal. Ela é referência do jornalismo de celebridades. Desde 2006, nas tardes da Rede TV, mas com um currículo longo, passando por jornais, revistas e rádio. Sônia Abrão. Olá, tudo bom, Léo? Muito obrigado. Imagina, obrigada a você pelo há muito convite. tempo, não foi? Foi. E aí, no Troféu Imprensa. No Troféu Imprensa. Foi, exatamente. A gente sentou lado a lado. Desse ano, né? E aí eu cheguei para a Sônia e falei assim, primeiro eu quero te pedir desculpas por qualquer coisa que eu tenha dito, ou falado, ou sei lá, reverberado no momento de concorrência, que eu talvez não tinha tido maturidade para entender que é uma concorrência, simplesmente. Nossa, como você tá maduro. Eu acho que eu amadureci muita coisa. Muito, né? E aí eu cheguei e falei isso para ela no ouvido dela lá no troféu. Na bancada. Foi do na Troféu bancada. Imprensa. E aí ela, tá bom, eu vou pensar. Uhum. Porque essa entrevista eu peço há muito tempo. Sim. Porque justamente, sério, o meu público pede muito Sônia Abrão. E eu acho que talvez você não tenha noção. A gente não tem noção mesmo, né? Você não tem noção da quantidade de clique que tem quando qualquer matéria tem a palavra Sônia Abrão no título. Que bárbaro. É muito alta. Legal. E eu estava conversando com outras pessoas, donos de sites, o Daniel Castro falou a mesma coisa. Mesma coisa. É a palavra Sônia Abrão no título que dá muito clique. Você tem essa noção? Não. Não tenho. É muito engraçado, né? A gente não sabe se olhar de fora. Eu não tenho esse senso crítico em relação a mim. Então, quando as pessoas vêm e me dão esse retorno, eu assimilo, fico pensando, bom, então é assim. Mas daqui a pouco eu já perdi a noção de novo, Léo, eu não sei lá o que é. E assim, eu vou levando, eu vou muito na minha intuição, no meu trabalho, na minha maneira de ser e vou levando. Mas eu não consigo captar dados e formar uma imagem de mim mesma através desse tipo de coisa. Eu não consigo. Mas então, a sua relação com o digital porque você sabe que se você abrisse no seu Instagram mais um pouco da sua vida, seria um canhão. Então, isso é um obstáculo, minha irmã está ali de testemunha, eles tentam muito. Não, porque precisa ser os bastidores da sua vida, é isso que o pessoal quer saber. Mas a minha formação é muito assim, eu acho que a gente traz isso da faculdade, de que você não é importante mais do que a notícia. Né? Você só é o intermediário, então a minha cabeça é notícia, é fato, é opinião, não eu mesma. Eu acho estranho isso. Você não pode ser o personagem. Exatamente, como é estranho para mim dar entrevista, até hoje. Exatamente. Não se sente assim também? Porque você também foi de jornal. Mas é a televisão. Sim. A televisão faz isso. A televisão cria um interesse muito grande em relação à sua vida. É muito doido, é inevitável. Né? É inevitável, mas assim, se você me perguntar qual o seu veículo preferido para trabalhar, que é uma pergunta clássica, chavão, né? Eu posso te dizer aquele que eu não queria de jeito nenhum, que era a televisão. Sabe? É uma coisa que eu nunca quis trabalhar em televisão. Ela cruzou meu caminho, me engoliu, estou aqui até agora, mas não foi uma decisão minha, não era um alvo meu, um projeto meu, nunca foi. Mas a sua retórica é muito boa, né? A sua maneira de falar, a impressão que eu tenho, e que pouquíssimos comunicadores têm esse talento, é de fazer a capacidade de... Você pode ficar 2 horas no ar, Sônia, só você e a câmera, isso é o público. Eu consigo, isso eu sei que eu consigo. O Silvio também tem essa capacidade. Sim, mas pouquíssimas pessoas têm essa capacidade, né? De conversar. E esse talento você percebeu em que momento da vida? Então, eu conto uma história que é muito interessante, porque assim, eu nunca fui da palavra falada. Né? Às vezes eu acho que a história do raciocínio vem muito do texto, a velocidade, você trabalha em jornal, você vai para a rua, você faz a sua matéria, você tem que vir para o jornal, redigir tudo aquilo de um jeito muito legal e num prazo de entrega. Então isso acelera o seu pensamento muito, muito, muito. Então eu acho que tem muito isso de escrever bastante e gostar bastante. Porque assim, quando eu, até uns 10, 11 anos, começo assim de adolescência, as pessoas achavam que eu era muda.
sabe? Falavam isso para o meu pai e ele ficava doido. Porque eu sempre fui muito antissocial, gosto de estar na minha bate-caverna. Eu não sou para fora, eu sou para dentro mesmo. Eu sou bem introvertida. Interessante. Eu também, as pessoas, quando eu falei que ia fazer comunicação Sim. social, se assustaram muito. Eu mesmo me assustava comigo de querer fazer uma coisa que ia me jogar pro mundo, né? Meu mundo é interior. E aí, de repente, aconteceu assim. Então, com você também? Assim, comigo também. Mas eu queria entender. Então, o seu pensamento frente à câmera é o mesmo pensamento que você tinha frente a uma máquina de escrever ou a um computador. Você fala da maneira que você escreveria. Eu acho que sim, é uma coisa só, sou eu, né? Então, assim, é jornal, é rádio, é uma série de coisas, mas assim, as coisas vão fluindo, eu vou falando, né? Você chegou a trabalhar em vários veículos ao mesmo tempo? Sim, é do signo. É de Gêmeos. O seu signo é geminiano? É geminiano, é da comunicação. Então, quantos veículos você trabalhou ao mesmo tempo? Em que momento você falou assim, olha, eu estou no meu limite de trabalho? Eu cheguei nesse limite de trabalho, Léo, em 2002, foi. Que eu estava fazendo tudo ao mesmo tempo agora, revista, jornal, com coluna diária, né? Estava fazendo rádio, um programa de 5 horas por dia, das 8 da manhã à 1 da tarde, na Rádio Capital todos os dias. E estava fazendo televisão, foi quando começou A Casa é Sua. Né? Aqui na Rede TV a gente começou em 2000. Quando chegou 2002, eu já não aguentava mais, porque eu fazia 40 mechas de manhã ou mais, às vezes, merchandising, os comerciais 40? De rádio durante 5 horas. Às vezes você tinha que fazer até mais. E chegava à tarde, o programa tinha 3 horas de duração e fazia 30. Então eram 70 mechas por dia, eu não tinha mais garganta, porque você ainda tem que falar o programa inteiro. Então aí para mim foi bem o limite mesmo, foi a época que veio o convite do SBT para fazer o Falando Francamente, e eu falei, eu vou parar com rádio, porque eu não vou aguentar mais as duas coisas, né? E o rádio era maior, eram 5 horas de duração. Mas você continuou com a coluna do jornal? Não, parei rádio, parei jornal, parei revista, eu fiquei só com a televisão mesmo. Porque jornal nunca paga muito bem, nunca pagou muito bem, né? Não. Aquilo ali é mais amor, né? Sim. Era mais amor. Era meu trabalho, era meu amor, meu ganha-pão também, né? Então, foi ganha-pão durante muitos anos. Nossa, muitos. Era nosso emprego. Só assim, que a mídia vai mudando, né? Mas muito. E a gente percebe isso hoje. Como é que você percebe a mídia hoje? Então, mais veloz e mais superficial. Né? Bem isso, realmente, assim, olha que a gente já era acelerado nos anos 80, 90, começo de 2000, mas assim, dava tempo de você aprofundar, dar uma pesquisada, parar para pensar nas coisas que estavam acontecendo, analisar algumas coisas. Hoje em dia não, mas o que me preocupa não é a falta de tempo, é a falta de interesse nisso também, entendeu? O que vier já está pronto, você já manda adiante. As pessoas não param mais para pensar no geral, para refletir, que é uma coisa que faz muita falta. Então, quando você não reflete, quando você não olha para o seu contexto, quando você não pensa na sua realidade, você engole qualquer coisa, você perde o seu senso crítico. E aí as coisas vão caindo de qualidade. Você sabe no nosso meio que tem gente paraquedas, sabe? Que está aí dando opinião, achando que tem opinião, falando, sabe, para o vento. É uma coisa que me deixa muito, muito chateada, na verdade. Viu? A superficialidade. A superficialidade. É o título, subtítulo e basta. Talvez, só isso. Eu acho que sim, não é? Eu acho que tem a ver com a indústria, né, da notícia, do entretenimento, que sempre exigiu da gente, como estava falando, um horário de fechamento. Você trabalhava ali acelerado, mas mesmo acelerado de 20, 30 anos passados, era muito diferente do que é hoje, porque ainda existia o interesse em refletir e existia um mínimo de tempo possível para isso. Hoje não, as pessoas não querem pensar e as pessoas são na maior velocidade do mundo. Entendeu? Mas você concorda que as redes sociais ajudaram muito nessa superficialidade?
São uns 15 Sim, mas segundos eu do acho que tempinho do story, a dos diferença, 30 né, a mudança no meio de comunicação veio através da internet, que trouxeram as redes sociais, e aí tudo mudou. Deu voz para todo mundo. Isso eu acho muito legal. Isso é muito Né? bom. Eu não sou uma pessoa que implica quando vê um seguidor ou alguém escrevendo, assim, muito precariamente, atropelando nossa amada língua portuguesa, que eu acho linda. Sabe, para mim é mais importante essa pessoa estar podendo se comunicar. De repente está podendo botar uma mensagem, falar o que ela pensa. Esse lado eu acho muito positivo, né? Se identificar com outras pessoas, não se sentir tão sozinho, porque é incrível. É uma distância total, né? De partes e partes do planeta, mas aproxima. Esse lado eu acho bonito, eu acho positivo, eu acho muito interessante. Só que também, como tudo tem dois lados nesse mundo, vem o pessoal do rodapé da vida, sabe? O pessoal sai das sombras, aqueles que nunca tiveram voz e que fazia pelas costas, que não olhava nos olhos, que realmente, né, é o pessoal mais barra pesada mesmo, esses também adquiriram voz e eles cresceram de uma maneira muito mais rápida, eu acho, que o lado positivo, está quase empatado aí nessa história. E trouxe muita coisa triste junto, trouxe o cancelamento, né, a perseguição, o desrespeito às diferenças, inclusive de opinião. Né? Você não pode mais abrir a boca, você recebe um monte de pedrada que você não sabe nem de onde vem, mas vem. E se você não tem um mínimo de estrutura, você sucumbe. A gente vê isso com muita gente. Sabe, eu me cuido muito para não me medir pela régua de ninguém, saca? Então eu tenho que estar centrada, eu tenho que saber quem eu sou como pessoa, como profissional, o meio para quem eu falo, as pessoas que devem estar me assistindo, você tem que ter isso, Léo, porque senão eles passam por cima de você com um tanque de guerra mesmo, não vai sobrar nada da gente assim, sabe? Então eu fico pensando nisso tudo. Que exemplo, cara. Uhum. É isso mesmo, você tem que ser autocentrado. Sim, sim, você tem que saber de você, porque senão se dança. Mesmo sabendo assim, a gente leva cacetada, às vezes você fica bambo, sabe? Imagina se você for acreditar no que te falam sobre você. Essas pessoas que até te conhecem um pouco, mas não te conhecem para valer. Então você não pode aceitar essa medida. Não dá para aceitar. As pessoas, eu vejo muitos jovens falando, às vezes, de suas críticas. Sim. Porque são pessoas públicas. Claro. E esse é o ônus, né, que a gente paga. Exatamente. Porque isso aqui que eu estou falando vale para tudo na vida, mas para a nossa profissão, que é pura exposição, aí é mais cruel mesmo. Mais cruel. A ignorância sobre o seu passado, às vezes te irrita? Não, porque eu acho assim, sabe que tem uma coisa interessante, que é de mãe para filho, de irmão para irmão. Eu não sei se essa história de a casa é sua, de a tarde é sua, é toda uma proximidade, e como TV é uma coisa de dentro de casa, as pessoas convivem com você, mesmo não sendo da sua geração, ou não tendo afinidade, porque a mãe, o pai, o tio, o irmão, a avó te trazia para dentro dessa casa. Então, de alguma maneira, as pessoas têm essa referência de que você existe. Pode nem curtir seu trabalho, não faz parte do mundo delas, mas elas sabem que você existe. Então, assim, é uma coisa que dói. Às vezes é assim, vem um filho ou um neto ou uma mãe e fala, ai, olha, minha mãe morreu, meu pai se foi. Então, você vê que, assim, são olhos que se fecharam para o seu trabalho, para a sua história, não estão mais ali diante da TV, vendo aquilo que você está falando, está fazendo, não está mais aí, né? Mas um pouco de você ficou naquela pessoa que te mandou uma mensagem, que te escreveu, que falou que o pai gostava muito de você, essa coisa toda. Então, esse sedimento, vamos dizer assim, do trabalho da gente, compensa. Você fica um pouco dentro daquela casa, você fica um pouco no coração daquelas pessoas, por tabela, né, vai sendo isso. Não é factual do trabalho, não é a minha história, é mais importante que isso, é o sentimento que você conseguiu passar para aquela pessoa, é o laço de afeto que veio daquela pessoa para você, entendeu? Isso não tem preço, não. Perfeito. É importante a gente ressaltar a audiência fiel da Sônia Abrão, é uma das maiores, eu acho que é a maior audiência da Rede TV, e é muito sólida.
né? Chova ou faça sol, frio ou calor. E não há uma variação muito grande, né? Assim, isso dá para sentir, deu para ir sentindo no decorrer desses anos, que só aqui com A Tarde é Sua são 16 anos, né? De TV como apresentadora já são 22, porque a gente começou em 2000. Como apresentadora, TV já fazia há muito tempo. Como repórter. Como repórter, como jurada, como tudo, assim, muito louco. Cavalcante. Inclusive, né? Parte de SBT, eu fiz um pouco dele na Band também. Aí, quando ele foi para o SBT, ele me convidou também. Então, você vai vendo que eu mudei muito de emissora, né? Nossa carreira, ela é dinâmica, ela te leva, é instável e é dinâmica. E aí, você vai percebendo que para onde você muda, tem quem te acompanha de verdade. Eu acho que isso ficou muito cristalino na minha carreira de televisão. Porque... Mas eu queria entender se a sua audiência varia muito dependendo do momento da televisão. Claro, mas isso varia, lógico. Então, assim, é claro e nítido que época de Big Brother, por exemplo, você tem um crescimento claro, muito estratosférico. Estratosférico, é verdade. Por exemplo, você decide... Daqui a pouco a gente volta a falar de Big Brother, tá? Mas como é que você decide, por exemplo, às vezes ignorar certo programa? Eu acho que teve uma fazenda que você parou de falar, não teve? Foi a do ano passado. A do ano passado. Muito ruim, meu. Sabe quando não desperta o seu interesse? E é pior do que mas isso. Mas não houve algum ponto que você fez com que você parasse? Não? Eu vou lembrar, mas eu acho que não. Eu acho que foi o ponto de saturação mesmo, de você estar vendo aquilo. E uma coisa que me incomoda demais, Léo, é você ver que é uma coisa produzida. As pessoas não estão soltas lá dentro, naquele confinamento, para seja o que Deus quiser. Tudo bem, é um entretenimento, é um show, claro que pode ter uma linha, não é, de condução, mas uma coisa muito leve, muito tênue. Você tem que soltar o povo lá dentro e deixar acontecer. A do ano passado, particularmente, me incomodou muito a Fazenda, porque você via nitidamente, era uma coisa, inclusive, feita sem sutileza. Não tinha. Você via que era tipos marcados, situações marcadas, sabe? Era uma coisa que eu falei, eu não quero ficar levando para o meu público esse tipo de coisa. Não dá, né? E assim, eu acho que quando não prende o meu interesse, embora a minha voz não seja a fundamental no programa, isso fica com Elias, fica com a nossa produção, fica com a direção, mas eu sinto, sou eu, perdão, que vou ter que trabalhar com esse material. Então aí eu falo, gente, olha, não me motiva, não quero falar, não acho que seja legal para o nosso público, tem outra alternativa, então vamos para as outras coisas, né? Que a gente possa estar e continuar falando honestamente, verdadeiramente, porque, e eu expliquei muito bem isso, eu fiz isso no Instagram, eu falei, gente, não vou participar desse jogo de enganação, de produção forçada, de gente que realmente não me atrai, aquele rico, pelo amor de Deus. Olha, a gente não quer trazer para fora do reality o que as pessoas são no jogo, porque às vezes aquela história, o confinamento, né, te faz fazer coisas que você nem imaginava que fizesse. Mas dentro da gente, como telespectador, a impressão dura mais tempo, sabe? E para mim, eu sou muito passional, dura muito tempo. Eu não sei se eu cruzasse com o Rico, embora não o conheça pessoalmente, sabe? Se eu ia ter alguma coisa agradável para dizer ou para sentir. Eu não sou assim. A mesma coisa a Carol Conká. Saca? Eu não vou com a cara dela até hoje, coitada. Assim, não vou. A impressão que ficou muito pesada. Eu era fã, Léo. Eu era fã. Era fã. Quando veio a escalação de Big Brother e aí o pessoal falou da Carol Conká, todo mundo aqui na bancada, pô, meu, que legal, ela é bárbara, isso, aquilo. Autêntica. A mulher entra lá e faz tudo aquilo que fez. Cruel, eu achei. Cruel. Traços de perversidade. Eu li umas coisas dela recente que eu fiquei até com pena. Eu falei, pô, meu, tá na hora de atualizar, reprogramar, ver a Carol com outros olhos, mas ainda tem uma resistência assim aqui dentro, porque ela disse que o preço que ela pagou foi muito alto, paga até hoje, terapia, aquelas coisas. Então eu fico também, sabe, conversando comigo,
falando, poxa, será que já não é hora de passar? Será que já não é hora de reprogramar essa história? Não sei o quê. Eu fico assim com esses participantes de reality show, é muito ruim, entendeu? Então aí eu preferi abandonar mesmo a Fazenda. Não agradou, não gostei do que eu vi. Você vai cobrir? Então, vou olhar. Sabe, não fecho portas, não é para o definitivo. programa, imagina, eu Perfeito. sempre cobri a Fazenda, né? A gente cobre reality que o pessoal ama de paixão, desde Casa dos Artistas, até No Limite, naquela época de Zeca Camargo, a gente já cobria também, mas tem edições que te prendem, tem edições como não, como a gente deixou de fazer algumas coisas de Big Brother também, algumas edições, mas não foi de desligar do reality, era assim, aconteceu alguma coisa legal, Pontual. A gente vai comentar, exatamente, não era uma pontual. Não, profunda. mas essa última edição da Fazenda, pelo amor de Deus, eu só queria me ver livre daquele trabalho, entendeu? E consegui. Então, Fui ouvida. Com esse renascimento do Big Brother há uns 2 anos, houve também um crescimento crucial na sua audiência. Sim. Sua audiência cresce muito. Reality sempre faz isso, e essas 2 edições do Big foram muito especiais mesmo, né? Quer dizer, a de 18 do Kaysar também foi muito boa. Teve edições que marcaram mesmo, assim. E você percebe que você influencia? Não. Percebi. Não, percebi. Assim, é difícil, eu te falei, é difícil perceber. Difícil você ter essa percepção. Mas eu acho que eu tive mais essa noção na questão do Arthur Aguiar, nessa edição agora. A gente virou esse jogo. Isso eu tenho essa sensação muito clara, porque era o mundo contra a gente aqui, era o mundo contra o A Tarde é Sua. A gente foi super detonado, mas ao mesmo tempo tinha a padaria, né? E com a padaria foi ótimo, foi uma coisa para o Brasil inteiro, assim, porque a gente acreditava naquilo, né? E no fim eu achei que o público começou a ver com outros olhos o Arthur a partir de muita coisa que era discutida aqui no programa, não só por mim, por todos nós, mas assim, eu sentia muito aquilo, falei, gente, não acredito que esse menino não vai ganhar esse prêmio. Eu não entendo até hoje como é que as coisas aconteceram para ele de uma forma tão negativa aqui fora, porque pelo público ele saiu consagrado mesmo, e eu acho que teve essa virada muito, mas muito mesmo, em função do nosso programa, sabe? Que foi algo que no Big Brother anterior, eu acho que as redes sociais elegeram a Juliette. E o mundo todo. Mas eu também elegi a Você Juliette. Também mas ela era a nossa preferida. Sim, sim. Só que fenômeno, né? Era fenômeno. Não tem jeito. Você não discute. Você não discute fenômeno. Mesmo. A gente só aplaude. É, né? verdade. Mas essa questão do Arthur é muito pontual. Porque você na televisão era uma voz única. Uma voz única. E perto da internet, então, nem se fala. E como é que... A gente falou rapidamente sobre ele aqui. Como é que você vê essa vida dele pós-Big Brother? Então, eu acho que nós, né, como torcedores do Arthur, e ele mesmo, claro, como ganhador do reality, acho que no mínimo que ele achava, e a gente também, é que ia acontecer com ele o que acontece com todo ganhador. Né? Campanhas publicitárias, bastante exposição, ser convidado para todos os programas. Isso não aconteceu com ele ficou um lobo solitário aí nessa história. Não é? E eu acho que isso se deveu demais àqueles que eram os adversários dele lá dentro e que trouxeram o jogo aqui para fora. Eu nunca vi acontecer assim, Léo, nunca vi. Achei cruel, achei coisa de pessoas que realmente não têm um espírito esportivo, não sabem competir, não tem jogo de cintura e tem muita falha de caráter, sabe? Porque não se faz uma coisa dessas. Eles conseguiram mesmo, tentaram muito queimar ele lá dentro, não conseguiram, trouxeram o jogo aqui para fora e aqui para fora eu achei que eles conseguiram dar uma prejudicada mesmo. Mas... Aí a gente pode juntar com aquela sua declaração? Qual? Você lembra de alguma? Não, aqui hoje. Sobre saber sobre si mesmo, entendeu? E saber aguentar essas pauladas da vida. Sim. É que eu acho, Léo, que ele já entrou, e ele entrou por conta disso, ele mesmo falou, para tentar ser descancelado. Então ele já vinha de uma coisa de demolição, ele já vinha de um ego bastante maltratado, né? Uma coisa já de estarem desconstruindo, já terem jogado no chão mesmo o Arthur Aguiar. Então ele entrou ali para uma outra coisa
que ele estava conseguindo, que eu acho que ele conseguiu, na verdade, mas o pessoal tentou de novo fazer isso com ele. Então, acho que para ele é mais difícil resistir a tudo isso. Acho que quando ele se isola, ele está tentando sobreviver. É um instinto de defesa. Ali é legítima defesa mesmo de tudo isso que está em volta. Não é fácil. Então, acho que esse clima que produziram para ele é que fez com que ele se afastasse e acabou prejudicando muita coisa que ele poderia estar fazendo agora. Mas eu acredito no resgate. Eu acho que ainda vai rolar essa coisa, né, essa sombra que jogaram em cima do Arthur, ela vai se dissipar, e ele vai, porque ele tem talento, ele é bom comunicador, né, na música ele é um bom produto também, como ator ele é bom, ele já tinha provado isso, então acho que os caminhos dele vão se abrir, eu acredito. E você aposta mais no caminho da arte dramática? Eu gosto mais do caminho da arte dramática para ele, eu gostaria de ver o Arthur de volta nas novelas, mas ele aposta na música, então ele é que sabe o caminho dele, não é? Que Deus ilumine. Que Deus o ilumine. Uhum. Vamos falar da sua conexão com o Silvio Santos? Vamos. Que é muito forte. Você acha, né? Eu que acho. engraçado, todo mundo acha. O pessoal acha que eu tomo café Olha da só. manhã, almoço e janto com o Silvio Santos. Não, ali no É Troféu muito Imprensa engraçado. É muito claro, é muito claro. Mesmo, gente. Claro que ele trabalha com o olhar ali, mas Sim. com você é muito fácil. Eu acho que Engraçado. é essa conexão. É curioso. E você é uma grande admiradora. Ah, eu sou. Eu amo o Silvio de paixão. Profissionalmente, como pessoa, eu gosto muito. Ele é muito importante na minha vida profissional, na minha carreira, assim, sempre foi. Aliás, eu acho que para o nosso segmento, ele foi uma pessoa, né, de mente aberta, porque sempre fazendo programas populares, com a massa mesmo, auditórios, colegas de trabalho, o Brasil inteiro, essa coisa toda, ele teve um olhar para nós profissionais da comunicação, cobrindo o meio artístico, muita gente naquela época criticando tudo que ele fazia, ele teve um olhar para o nosso trabalho, e eu acho que ele que trouxe a gente para ser conhecido nacionalmente através da televisão, assim, eu, o Nelson, o Leão, tudo, o Décio Pitinini, todo mundo ele foi criando, e isso foi valorizando a nossa área de trabalho, sabe? Então, acho que a gente deve muito isso para ele, em termos de história profissional mesmo, e um lado muito legal da televisão, na valorização de um trabalho cercado de preconceito, porque se a TV era cercada de preconceito, foi durante muito tempo, né? O pessoal só viu o programa porque estava passando pela cozinha, porque alguém da casa estava vendo, e essa história toda. E aí, quando ele valoriza a gente, ele está valorizando a televisão, ele fez isso e ele valorizou também o nosso trabalho. Ele ajudou muito a dissolver esse preconceito, sabe? Então, isso é muito importante. E fora isso, de orientação, ele me ouviu muito no rádio. A época que eu quis abandonar a Rádio Globo, que eu não aguentava mais, lá você tinha que ajoelhar e agradecer de você estar lá dentro, que é uma mentalidade muito de Globo, e na rádio isso ficou muito agudo, sabe? Era aquele salário miserável e você tá na Globo. Eu falei, não tô mais. Fui embora para a Rádio América. Mas ele falava assim para mim, vai para a emissora que você quiser, mas não saia do rádio, porque você é uma comunicadora, entendeu? E assim, eu fiquei 10 anos, 12 anos em rádio, muito com isso na cabeça, porque o Paulo Lopes, na época, que era um dos maiores comunicadores, trabalhava com ele na Rádio Globo, ele foi ao contrário, ele falou para mim, você pode desistir, a mulher não gosta de ouvir mulher no rádio, só quer ouvir voz de homem, não sei o quê. Fora Cidinha Campos e Hebe Camargo, nenhuma outra mulher vai conseguir. Falei, tá bom. Cidinha Campos e Hebe Camargo, você pode esquecer. Era um fenômeno, né? Mas também tinha a Daisy Lucid, que era maravilhosa. Nossa, sabe? Tem um pessoal histórico aí para você pegar e achar que mulher não tem vez em rádio. E aí eu fui embora, fui à luta e foi aquela coisa toda. Mas eu só estou te falando isso para mostrar como a cabeça do Silvio era mais aberta para essas coisas, sabe? E como ele é importante. E depois começar a fazer os programas do SBT, participar de tudo aquilo, foi me dando assim... Você olhar o Silvio trabalhando é uma aula, não é, Léo? Você participa lá, você sabe. Ele edita no ar, ele se comunica, ele tem o feeling da plateia, ele é genial, sabe, nessa área. Então, assim, eu participava dos programas, enquanto muita gente, às vezes, né,
participa e quer falar muito, porque isso significa muito tempo no ar, para mim era outra visão da coisa, era olhar, observar e tentar aprender. E aí você percebe que não é uma questão de aprender, é da natureza da pessoa, é de você sentar, admirar, sabe? E ter a sua visão de como as coisas se processam realmente. Essas pessoas, elas são especiais. Você não tem o que aprender com elas, você tem que aplaudir, que admirar e realmente fazer o seu melhor, porque eles já, né, eles já nasceram assim. Eu não consigo ver isso de outra coisa, sinceramente. É isso que eu estou fazendo aqui hoje também. Que isso, eu percebi isso também muito em você lá em todos os troféus que a gente participou. Você fala a sua medida. Você não quer se alongar, não quer aparecer. Não, quero falar o que eu quero e pronto. É isso. É isso. Em relação, voltando a falar de Silvio Santos, houve fases da vida dele que o meio artístico começou a criticá-lo. Nossa, eu defendi muito, porque eu acho, até hoje eu acho isso um absurdo. Por algumas falas do Silvio. Sim, o pessoal não respeita a história, sabe? Não dá um atenuante, não vê em que momento da vida aquela pessoa está. Sabe? Como é que você consegue pegar um comunicador, um mestre da comunicação, 50 anos aí, né, que mais ou menos quando começou essa história, e querer demolir isso, e querer transformá-lo no seu ponto de vista que é mínimo em relação a tudo que ele já fez. Gente, é muito injusto, sabe? É coisa de Brasil. Quando o Tom Jobim falava que fazer sucesso aqui é pecado, é crime, que as pessoas não aceitam, ele estava dizendo a mais absoluta verdade. Sabe? Se o Silvio fosse um comunicador nos Estados Unidos, na Inglaterra, que eles valorizam demais esse tipo de trabalho, ele seria aplaudido todos os dias, até hoje na vida dele. O Silvio também é aqui, mas não passaria por esse tipo de coisa. Que passou, eu acho. Passou, graças a Deus. A história dele é tão forte que superou isso. Mas teve gente que, nossa, eu falei, não acredito. E aí, né, minha arma do bem é o microfone. Você vai lá e fala, gente, ele não é esse cara, né? E aí foi que passou, graças a Deus. E é isso que eu quero falar agora com você, sobre a classe artística brasileira. A classe artística brasileira está preparada para as críticas? Nunca teve. Eu acho que qualquer um de nós nunca está, né? Eu acho assim, a gente vai se preparando, a gente vai entendendo com a cabeça, é assim mesmo, é o ônus do trabalho, essa coisa toda. Mas quando vem, e isso é um lado da nossa profissão que a gente sabe que pode ferir o outro, né? E às vezes você tem que fazer, e eu tento me policiar porque eu sou muito passional e às vezes eu falo demais. Você se policia? Às vezes, assim, a palavra que você vai usar, porque a palavra tem poder, Léo, sabe? Sim. E às vezes, assim, é a mesma coisa, de muita notícia que você sabe que chega até você e você se pergunta, meu, até onde vale a pena dar isso? Porque para mim é só uma notícia, o pessoal vai ler, né? No caso de redes sociais são os likes, para mim vai passar. Mas e para a pessoa que recebeu tudo isso? Então tem muita notícia que a gente sabe que a gente abre mão. Isso para mim, no começo, foi muito um aprendizado, porque você sai para trabalhar, você se forma com aquela mentalidade de que o excelente jornalista, o jornalista para valer, ele tem que dar todas as notícias, saber todos os acontecimentos, fazer tudo isso e não deixar nada passar em branco. E você aprende a ter que escolher, ou você é esse jornalismo de excelência em termos de cobrir tudo, ou você tenta ser um ser humano da melhor qualidade. Sabe? E eu opto pelo ser humano de melhor qualidade, porque essa história desse super jornalista, ela é fictícia, ela não existe para valer. Então, como às vezes uma crítica bate em mim e eu não gosto, né? Aí vem a velha desculpa, não é construtiva. Mentira, fere o ego da gente, a gente não gosta muito mesmo, né? Depois você supera e a gente aprende a fazer isso com certa facilidade, mas não que isso de alguma maneira, em algum momento, não te atinja. Eu acho que esse tipo de imunidade não existe para a crítica, não existe para nenhum de nós. Então você imagina para os artistas, né? Você imagina para quem vive essa máquina da vaidade que é a televisão, que é a exposição. E eu nunca quis, como eu te falei,
trabalhar em televisão, porque eu não gostava e não gosto, hoje ainda é complicado para mim, conviver com essas pessoas que se colocam sozinhas no pedestal, Léo, sabe? Todo mundo se sente a nata da humanidade, eu sou um deus porque eu sou conhecido, porque eu trabalho na televisão, porque as pessoas me amam, eu sempre odiei isso, então não queria isso para mim. Sabe? E foi assim que foi acontecendo. Aí você vai aprendendo, né? Tem gente que hoje desenvolve um senso crítico maior, mas ainda tem gente que tem ataque de estrelismo, sabe? Tem, né? Ah, você não sabe? Muito, eu acho isso muito ruim. Você se ruim. recusa a falar sobre? Não, eu não me recuso a falar sobre ninguém. Eu falo aquilo que eu penso e que pode não agradar a determinadas pessoas, mas a porta do programa e até, né, a minha maneira de encarar é assim, todo mundo tem uma segunda chance, eu acho muito difícil. E as portas do programa estão abertas para todos, porque eu não faço programa para mim, a gente faz programa para o público, né? E assim, e tem muita gente que gosta de muita gente que eu particularmente não gosto, como pessoa e até profissional. Mas se tiver que falar da pessoa, se tiver uma notícia, um fato, vai estar lá, entendeu? Vai estar lá. Entendi. Porque assim, o nosso programa, o nosso tipo de trabalho, ele é informação e opinião. E opinião, é isso. Exatamente, não é só, isso. Não é só opinião e não é só informação. Sim, então você tem que saber pesar até onde vai você, que importa nisso, ou até onde vai o público. O público em primeiro lugar. Nosso compromisso é com o público, não é com o meu gosto pessoal, com o seu pessoal, não é. Então, meu compromisso é com o público. E você já mudou de opinião recentemente sobre alguém? Ai, deixa eu ver aqui. Você tenta a Carol com K. Tá tentando a Carol com K. Eu tô tentando, é verdade. Tô tentando a Carol. Eu tava tentando também o outro maldito que eu amava e que foi uma tremenda decepção no Big Brother. Quem? Não, vamos falar dos recentes. Tá. A Suzana Vieira, como é que tá a sua relação? Não, a Suzana, nunca tive problemas assim maiores com ela, né? Porque eu sempre fui fã da Suzana, continuo sendo. Eu acho a Suzana uma Hebe Camargo da arte dramática. Perfeito. Eu nunca vi tanta energia, tanto pique, uma pessoa tão solar na minha vida. Eu gosto muito dela. Eu não gostava e não gostei das atitudes dela, mas isso também lá atrás, na história do marido dela que morreu, exatamente. Né? Ali eu achei ela muito cruel, ela devia ter os motivos dela, mas é aquilo que eu te falo, a gente fala aquilo que a gente está achando naquele momento, perfeito, né? Então, perfeito. foi bem isso. Mas é indiscutível o talento. Nossa, então, você não pode pôr essa opinião em relação a isso. Ponto da vida dela. De jeito nenhum. E comparar a história. E comparar a história. A história e o legado pode. que ela escreveu, né? Exatamente. Na teledramaturgia. É isso mesmo. E aí, de repente, surgem novos nomes. Novos nomes de pessoas que muitas vezes nem sei se o seu público também está tão acostumado, né? A gente vê fenômenos da internet. Sim, Você começou a falar sobre fenômenos da internet? Não, a gente fala tipo de todo mundo de internet. Sim, nossa, a gente briga muito com ele também. Já foi pra geladeira umas vezes. Ele não se afeta. Ele não se afeta tanto. Mais ou menos, você acha que ele não se afeta tanto? Não. Engraçado, eu então acho. É comigo, porque ele andou... sim, teve um quadro, acho que foi da Rede, quando a Eliana fazia o Rede da Fama, aí ele me cancelou lá, aquelas coisas, depois voltou, conversou, então o nosso relacionamento é bem instável. Assim, A GK, ela tem esse perfil explosivo, que fez com que ela tivesse aquele tipo de reação. E, engraçado, aquele vídeo viralizou primeiro nas redes sociais, porque seu programa começa 3 da tarde. Sim. E então 3 da tarde já estava viralizado. E eu falei assim, a Sônia não vai exibir esse vídeo. Claro que imagina. Então, por que você achou que não? Porque ela mandava nosso programa, falava que o nosso programa era uma merda. Exatamente. Eu achei que ela falava coisas muito pesadas. Muito pesadas, mas assim, ali não era o caso só dela ter um temperamento explosivo. Ali era o caso dela estar mal informada. Porque assim, o artista não tem tempo, às vezes, de estar vendo, lendo, sabendo. As pessoas vão lá e contam, entendeu? Aí muita gente conta atravessado porque quer,
né? Muita gente conta porque interpretou errado e muita gente, né, fala uma coisa que não corresponde à totalidade da situação. Por quê? Porque eu tinha detonado a GK nessa história dessas festas milionárias, justamente quando as manchetes dos jornais do dia estavam falando dos milhões, né, que estavam passando fome no Brasil, 15 milhões de pessoas, agora já são 20. Aí o que acontece? Aí eu falei, poxa, porque na minha vida é assim, Léo, sabe? Para cada coisa legal que Deus dá, que o universo dá para gente, eu tento retribuir com alguma coisa legal para as pessoas no geral que estejam precisando, né? Alguém que está passando por um momento difícil. Existe uma contrapartida. Você não pode ficar com tudo que vem de bom para você, só para você. Eu acho que é dividir para multiplicar, entendeu? Tem que ser assim. E aí eu estava falando para ela, poxa, se tem 8 milhões, né, para gastar numa festa, o pessoal vai lá só para beber e transar, faz alguma coisa com isso, não, de verdade. Aí eu ainda falei, pega 1 milhão pelo menos e faz alguma coisa, investe, né, não sei o quê, nessas entidades que precisam. Foi isso que eu falei. Mas aí eu pesei a mão no final, que eu falei, deixa de ser ridícula. Porque aí eu estava muito brava. Aí eu falei, então passaram para ela assim, a Sônia chamou você de ridícula. E foi isso que ela ficou muito pé da vida. Mas o que ela não soube? Ela não soube que na semana seguinte, quando teve aquela enchente em Pernambuco, particularmente em Recife, que ela doou 100 mil reais, a gente bateu palma aqui para ela. A gente botou na geladeira numa semana e na outra a gente pôs no tapete vermelho. Eu ainda falei, nossa, GK, ela vai ficar numa situação muito curiosa aqui no nosso programa, porque ela estava ao mesmo tempo na geladeira e ao mesmo tempo no tapete vermelho. Então, eu acredito que ela estava irada e fez o que fez com o Bruno Tálamo até tirar o microfone da mão dele, porque ela só soube a primeira parte, sabe? E quando ela falou, você me chamou de ridícula, foi aí que eu senti nisso, é que eu mudei de ideia. Quando você fala, você já mudou de ideia em relação a alguma coisa, eu dei razão para ela. Sabe, foi mesmo, podia ter falado tudo o que eu falei, mas não tinha necessidade de ter chamado ela de ridículo. Aí, na outra semana que a gente deu o tapete vermelho, aí nós falamos, pô, é isso, é assim, bateu um palmo, não sei o quê. E aí, quando ela veio pedir desculpas, reencontrou o Bruno e fez aquele outro vídeo e pediu desculpas e não sei o quê, eu acho que foi porque aí ela soube da história inteira. Aí ela soube do tapete vermelho para ela, entendeu? Entendi. Então aí a gente zerou a história, tá tudo bem, não tem problema. Nada melhor do que isso, né? Com certeza, né? Assim, é o que eu te falo, eu não tenho problema nenhum em pedir desculpas para as pessoas, de me arrepender de alguma coisa que eu tenha feito, não gosto de desculpa furada, não gosto de pedir desculpa oficial, como muita gente fala, né? Porque hoje é assim, você fala um monte de besteira, você não para pensar no que você vai falar, mas depois é muito simples, você vai pedir desculpa, gravar um videozinho e tá tudo certo. Não tá tudo certo. Se isso não vem acompanhado de uma reforma íntima em relação àquele fato, não está tudo certo, sabe? Então eu fico muito irada com esse tipo de coisa, mas assim, por isso que eu tento fazer com a maior verdade. Se eu tiver que pedir desculpa, mas vai ser desculpa de coração, senão não vou nem abrir minha boca, sabe? Perfeito. É bem isso. Qual o limite? O limite não. Como é que a sua percepção sobre esses novos famosos? Uhum. Que muitas vezes, que a gente, ao nosso tempo, a gente entendia o que era. A fama vinha muito ligada à arte. Sim. Muito praticamente ligada à arte. E não era uma fama pela fama, só pela... Não, engraçado. Eu tenho visto na internet, eles têm colocado muito no Rios, depoimento da Laura Cardoso, da Natália Timber, até da Fernanda Montenegro, mas falando exatamente isso. Como a arte para elas era uma missão de vida e tinha a ver com cultura, com você se aprofundar, você estudar, né? Você está ali por vocação, não uma ambição que não fosse aquela de levar a sua mensagem, a sua arte para a maior parte do mundo, né? Eles não estavam, o que elas deixam claro, e eu acho isso muito bonito, que eu vi esses depoimentos, é assim, o resto é consequência. A Beth Goulart fala muito isso no livro dela, agora, da arte da vida, a arte de viver. Ela fala sobre isso, porque você trabalha pelo prazer de trabalhar e por aquilo que você acredita na sua vida. Se vai ser famoso, se vai ter muita gente, se vão te aplaudir, se não vão te aplaudir, isso é consequência, não é o objetivo. Mas hoje o pessoal começa a casa pelo telhado, não
têm a base, eles já querem começar lá em cima, né? Com prêmios, aplausos, mas principalmente dinheiro, mansões para poder mostrar, é a ostentação e exibicionismo que parece que é sinônimo de sucesso, e não é. Sucesso é o seu trabalho de qualidade, sucesso é a sua mensagem chegar onde você quer que chegue, sabe? Com preparo, com dedicação, com sacrifício até, mas isso sim é arte. O resto que a gente está vendo aí, e no Brasil particularmente, para mim, essa história de ser famoso virou uma doença, é uma coisa doentia. As pessoas fazem qualquer coisa para isso, as pessoas que querem, né, esse segmento da coisa, faz qualquer coisa para isso. Hã? Virou uma Eu doença. acho que é doentio a maneira como as pessoas perseguem isso. Você vê que não tem limite, sabe? Você pode postar qualquer tipo de vídeo, você vê umas coisas horríveis aí de mau gosto, apelativas, sem respeito por nada nem por ninguém. Para quê? Pelos likes, pelos cliques, que também podem ser traduzidos pelos pontinhos no Ibope, por uma série de coisas. Ficou muito isso. Eu acho que porque a gente está num país com nível de educação muito baixo, não é? Porque tem gente que glorifica a ignorância como se fosse virtude, não injustiça social, sabe? Tem muita coisa que está deslocada e eu acho que reflete nisso. A dificuldade de vida, as pedras no caminho, as condições que você não tem enquanto todo mundo que aparece na televisão dá a impressão que tem o passaporte para o paraíso. Léo, sabe que se você ficar famoso na TV, sua vida está resolvida. Então, você vai ter dinheiro, você vai ter as melhores coisas do mundo materiais, e é isso que as pessoas não se tocam, e é isso que eu quero para mim, então eu vou nessa, e vai de qualquer maneira, né? Perfeito, perfeita análise. Vamos falar sobre a Sônia? A Sônia, coisa. que o seu pai achava que você... Não, as pessoas falam para ele que eu era muda, perguntavam se eu era muda. Essa Sônia, como é que... Eu quero saber você hoje. Como é que é o seu dia a dia? Fala sobre seu filho, que é recém-casado, né? Foi, exatamente. É recém-casado, né? Foi em junho o casamento. Foi uma grande festa, não foi? Foi, graças a Deus. É seu único filho? É meu único seu filho. Único filho. Fala como é que é a sua vida, porque as pessoas têm muita curiosidade sobre isso. Eu sei que você não gosta. Eu não sei nem por onde começar, melhor você perguntar. Não, você vive sozinha, ou não? Sim, vivo sozinha. Pretendo continuar assim. Dividir o mesmo teto com alguém, não. Não. Você separou-se há quantos anos? Olha, eu me separei em 2006, então, para 16 anos. Fui casada por 17 e tô há 16 separada. Tá quase empatando. Seu filho casou-se agora, ele tem quantos anos? 29. 29 anos. E você vive sozinha e você teve algum relacionamento depois dessa? A gente sempre tem. O que eu não quero, relacionamento sim, compromisso não. Aquela coisa de compromisso de estrutura. Sabe, eu posso me dizer agora, eu tive um bom casamento, por isso que eu tive uma boa separação. Foi tranquila? Foi tranquila. A gente estava no estágio de vida, eu estava querendo muito ser solteira novamente, eu acho que talvez eu quisesse a mesma coisa, eu não sei. A gente completou um ciclo de história. E assim, quando você completa de verdade, a sensação como é que eu vou te falar? Ela é mútua, mas assim, ela é ao mesmo tempo. Né? Isso vai ficando claro. O seu relacionamento ele vai mudando de patamar. Como a gente se dava muito bem, a gente foi virando irmão e a gente acabou melhor amigo. Sabe uma coisa assim? Então ele está na minha vida até hoje. A gente não teve disputa de guarda, de bens, de nada. As coisas correram muito naturalmente com a gente. Eu sei que eu posso contar com ele para o que ele precisar na vida, como ele sabe que pode contar comigo. E isso nesses 16 anos tem acontecido muito. E a gente é muito assim. E o nosso filho foi criado, né, dessa maneira, tranquilidade. O pai vê quando quer, o filho vê quando quer. Eu nunca me intrometi nesse tipo de coisa. Então acho que, assim, nada pensado, nada projetado, não é receita de vida para ninguém. As coisas aconteceram dessa maneira porque elas tinham que acontecer dessa maneira. Poderiam ter acontecido de um outro jeito também, né? E você atualmente vive algum relacionamento? Não. A pandemia acabou com o meu relacionamento nos anos 2020, não deu para sobreviver. Você namorava? Não, sim. Como é que era o namoro?
Ah, era legal, como Não, todo mas- namoro. não. Você quer que eu te ensine Mas a eu- namorar? Não. Eu quero saber o seguinte, Ah. era assim, cada um... Assim, posso te falar, casas separadas, eu já falei, eu não quero Nunca? mais essa. Não, nunca mais. Eu sei que nunca é uma palavra muito forte, mas nunca mais. Não é o que eu quero para mim, entendeu? É assim, e eu não sei nem se eu quero um relacionamento novo, porque eu acho assim, a vida já me deu mesmo umas histórias de amor tão muito além do que eu pudesse imaginar, que eu acho que nessa área eu tô plena, vamos usar uma palavra de internet. Eu acho que ela foi muito bem vivida. Então, de alguma maneira, isso te preenche bastante. Eu diria que essa parte eu tenho uma história praticamente completa. Então, eu não estou em busca de uma nova história de amor, sabe? Eu acho que eu tenho um baú bem completo. Tanto que vem aí o livro Aos Homens que Amei, né? E Vai vir esse livro? vai vir esse livro em setembro. Ai, Em que setembro ótimo. vai. Aos Homens que Amei? Aos Homens que Amei, exatamente. Nossa, Sônia Abrão. Que livro. Então é assim, eu não brigo com o destino, que vier eu assino, conta como um pouco. falava o Leminski, né? Se acontecer, aconteceu, mas para mim tá tudo ótimo do jeito que tá, entendeu? Mas a gente... Eu você acho que o meu tesão pela vida me basta, Perfeito. sacou? É isso. Mas a gente tem que estar aberto também para conhecer pessoas. Então, eu tô te falando, não fecho porta, não brigo com o destino, se tiver que acontecer, vai acontecer. Mas, vamos lá, eu quero saber do seu dia a dia. Em Hum, que possibilidade uma pessoa poderia conhecer a Sônia Abrão? no trabalho, Só no trabalho? só no trabalho. Aliás, foi assim a minha vida inteira. Ah, é? É muito engraçado. A gente estava discutindo isso ontem no programa, porque assim, eu não sei quem foi que falou, se foi o Felipe, quem foi, poxa, mas assim, né, no trabalho, você quer o quê? Se a gente passa o dia inteiro trabalhando praticamente, né? A nossa vida é assim, trabalho, trabalho, trabalho. Você vai se relacionar com quem, né, tá no seu meio de trabalho, então é muito isso mesmo. Fora disso, não, eu Como é não que é o seu dia a badalo, dia? eu não vou para Você não festas. sai? Não, eu tenho minha Batcaverna, eu fico lá, entendeu? Como assim. Como é que é a sua casa? Uhum. Você tem muita gente que trabalha para você em casa? Ou quando você chega, você está sozinha? Não, é assim, minha casa é minha, é meu canto, né? Enquanto eu era casada, eu acho que isso também que me irritava muito, O quê? porque o meu marido era festeiro, e meu filho é festeiro, a herança foi isso, eu falei, deve ser minha sina, porque não tem outro jeito. Você não gosta Eles de festa? gostam. Não, eu não sou de festas, até vou às festas, não é? Mas assim, muito restritas mesmo, só de pessoas que eu gosto muito chegadas. Aí eu tô lá, né? E adorei poder fazer uma festa de casamento pro meu filho. Mas fora isso, não sou de badalar. Você pode me deixar com os meus livros, com o quê? Minhas séries, fazendo maratona, cuidando da minha casa, fazendo uma série de coisas, mas dentro do meu mundinho mesmo. Se você esperar me ver por aí em badalação, não é nada. Ainda antes da pandemia, assim, teatro, cinema, essas coisas que todo mundo faz. Sim. A pandemia mudou muito o seu programa? Mudou sim. Não tanto, a gente mesclou bastante, por exemplo, a gente teve, graças a Deus, não ter parado nenhum dia. Não. Nenhum. A gente fez direto, fez daqui, né, Maga? Foi um desafio. Foi um desafio, mundo assim. Fechado, um mundo fechado, e a gente aqui, a gente não saiu do estúdio. Onde nós estamos agora, nós ficamos esses 2 anos o tempo todo, nós não paramos, né? Minha irmã, assim, e meu irmão, eles armaram todo um esquema de esterilizar, de tudo, de transformar isso aqui num lugar muito seguro. Só para pontuar aqui, talvez as pessoas não saibam, é bom a gente explicar. A Sônia tem uma produtora. Meu irmão. O irmão dela tem uma produtora, o Elias Abrão, que essa produtora que passa o produto já pronto para esse na Rede TV. Que muita gente acha que é na Rede TV. Não é. Então, estamos aqui nessa produtora na Lapa, em São Paulo. Então, por isso que também tem assim mais fácil. A gente armou tipo um bunker aqui, sabe? Uma operação de guerra para poder continuar trabalhando. E a gente conseguiu, graças a Deus. Foram muito poucos casos na equipe, né, Marga? Recentes propostas de sair da Rede TV. Tudo mentira, não. Mandou sendo ventilado umas coisas por aí. O pessoal sempre acha que eu estou voltando para o SBT. Sempre. E principalmente
principalmente quando tem troféu imprensa, é muito louco. Começou tudo de novo. O Silvio chamou você num canto, para falar acho que de uma gravação que ia ter na semana seguinte, né? Foi, que ele queria saber, você vem, você não vem. Era o jogo das 3 pistas. Exatamente. Porque eu tinha, uma semana antes, eu tinha dado o cano, mas não é que eu dei o cano porque eu quis dar. Eu tava rouca, eu perdi a voz. Sempre ele que perde, eu perdi a voz, né? E aí eu não pude ir. E ele achou que eu também não ia poder ir na outra semana. Eu falei, imagina, Silvio, olha, eu tô falando, né? Você tá vendo, eu tô com a minha voz. Você vem na quinta-feira? Eu venho na quinta-feira. Aí ele não foi na quinta-feira, ele passou para sexta. Aí eu gravei na sexta, mas era isso. E o pessoal ficou muito ligado, porque ele chamou, conversou, falou, se certificou, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Qual foi o último convite para sair da Rede TV? Convite para sair da Rede TV? Nem lembro, você lembra, Marga? Também não lembro, você não. Você está muito feliz aqui. Acho que o pessoal... Estamos, Léo, sabe? Eu acho que aqui é aquela coisa de você ter uma estabilidade, é uma coisa, né, muito próxima dos donos, vamos dizer assim, são pessoas muito acessíveis. Então, a gente está feliz aqui, não teria o porquê, que você tem, sabe? Né? Total. Por que essa cara? Não, a cara é porque... Não, era a mesma coisa, era do SBT. Quando a gente foi para lá fazer o Falando Francamente, o Silvio tinha falado assim, carta branca. E a gente trabalhava com carta branca. Sim, é muito nosso meio de trabalhar. Não pode falar do Silvio. O quê? Não, a gente falava. Falava? A gente falava. Porque ele foi focalizando, não podia. Não, então, não mas assim, na nossa época podia. Nossa época podia. Não havia esse tipo de coisa, não. Era carta branca mesmo, né? Outro dia eu estava contando, onde foi? Acho que foi aqui no programa mesmo. Infelizmente, quando o João morreu, a gente estava falando dele no João 11h30 e estava falando do Aqui Agora também. E no Aqui Agora também era carta branca. E o João fazia o 11h30. E aí o João estava muito mal criado, respondendo carta, mensagem do jeito que olhando, eu não tinha gostado. Aí eu fui para Aqui Agora, no nosso quadro de opinião, de crítica, de televisão, aquela coisa, desci o cacete no Jô. O Jô foi e queixou para o Silvio. Aí eu fui gravar o Topa Tudo por Dinheiro com o Silvio, terminou a gravação, ele falou, Sônia, vem cá. O Silvio, você está metendo o pau no Jô? Eu falei, por quê? Ele falou, porque ele queixou que você falou que ele está muito mal criado na televisão e não sei o quê. Como é que pode alguém da própria TV falar de outro? Eu falei, Silvio, eu falei mesmo, porque ele está muito mal criado de verdade. Ele não está respondendo legal pro pessoal e o quadro lá, você falou que podia falar o que quiser. Foi só isso que você falou? Que ele está mal criado? Foi, você viu? Então deixa pra lá mesmo. Continua falando o que você quer falar mesmo e pronto, entendeu? Foi muito assim. Então você podia falar tranquilo, não tinha problema não. Vamos falar da sua concorrência. Tá. Quem são os seus concorrentes hoje? Então, todos os programas tidos como programas de fofoca, né? Sim. Então, O que tem nesse horário? Então, eu não sigo, né? Eu não consigo ver meus colegas, é muito louco isso. Não vejo a Kátia, não vejo Fofocalizando, que são os 3 mesmo, nesse horário à tarde. Não tem porque o Fama vem à noite, né? É o mesmo segmento, mas são horários diferentes. À tarde, eu acho que é a gente, Band e SBT mesmo. E quantas pessoas você emprega? Isso eu não sei. Quantas pessoas, Maga? Que é bastante Isso eu não gente. sei, porque é bastante gente mesmo. 100? 200? 100? Tá. 100, por aí. Por aí. Cara, muita gente. E as pessoas às vezes esquecem disso. De quantas pessoas por trás estão de você. Né? Muita gente. Sim. Isso é fundamental. Não, fora aqui mesmo no ar, né? Porque, poxa, sabe, você tá numa bancada com o Vladimir Alves, com o Felipe Campos, com o Thiago Rocha, o Bruno Tálamo lá, o Lobianco no Rio de Janeiro. É uma equipe, a Marcinha Pelvezan, a Tititi, a gente forma um time realmente, né? Então, esse time é o que bota a cara na TV. Agora, o pessoal que tá por trás é muito maior. Muito maior. Eu queria que você fizesse uma análise da televisão hoje em dia. Como você vê a televisão de hoje? Olha, eu vejo uma evolução técnica maravilhosa, tecnológica, inclusive, né? Eu vejo um jornalismo muito
mais atual. Atual não, mas instantâneo mesmo. Porque antes o rádio era mais instantâneo que a televisão, lembra disso? Era a briga dos dois veículos, aquela coisa toda. Agora não, agora é instantâneo mesmo. Aconteceu, você já fica sabendo. Antes não era assim, né? Precisava gravar, precisava mandar reportagem, não sei o quê. Hoje não, a notícia chega, está ali e é absoluto. Então, essa evolução eu acho muito legal. Agora, eu acho um esvaziamento na qualidade dos profissionais. Entendeu? É assim, a evolução ela é técnica, ela é de equipamento, ela é de satélite, ela é da velocidade da notícia e dos fatos. Mas o pessoal que trabalha com isso hoje, eu acho que falta a consciência do que é cada um na sua profissão. Eu acho que falta uma visão de contexto, eu acho que a gente tem o vírus dessa coisa doentia de fama. Então, acho a superficialidade está sendo maior do que a evolução mesmo. Você sente essa Eu sinto que a gente empobreceu, né, em termos de objetivo, de dedicação, de um olhar crítico sobre o próprio veículo. Eu acho que isso também baixou. Então, eu vejo a qualidade... Uma queda na qualidade. Sim, uma geral. Queda na qualidade do profissional. E a gente está falando no de enfoque, jornalismo, teledramaturgia, de programas de variedade. Não, eu estou falando, não é isso, Lá. Deixa eu ver se eu me expresso direito. Eu estou falando, não assim, a gente tem obras legais, a gente tem artistas maravilhosos, a gente tem grandes jornalistas, mas eu acho que como um todo, a parte técnica, né, evoluiu muito mais do que a parte de conteúdo mesmo, o artístico, a dedicação dos profissionais. Nisso eu acho que tem uma qualidade mesmo. Perfeito. Tá? Acho que é isso. É isso, né? Fala demais pra caramba. Não. Sei nem que horas são. Quer falar mais alguma coisa? Não eu quero só que você se despeça do seu público, que está aqui comigo, que está aqui no Metrópolis. Quero agradecer demais. É uma honra enorme. Imagina, obrigada. E repito aqui todas as palavras que eu disse no início, que ninguém pode esquecer do seu legado, da sua história, de tudo que você fez pelo jornalismo de celebridade, tudo que você fez pela nossa profissão. Eu não estaria aqui, e muito menos os sites de fofoca. Imagina, ninguém estaria aqui se não tivesse tido antes uma Sônia Abrão para abrir o caminho. Nada. E mais, pontuar importantemente isso, para a mulher. Para a mulher. Falar em feminismo sem lembrar de tudo que você fez na televisão nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000. Então, é importante. Eu gosto dessa coisa de falar para a mulher, eu acho legal. Muito obrigado, quero que você se despeça. Tá, obrigada a você, Léo, pelo convite, tá? Desculpa aí o tempo que as coisas demoraram, mas tá tudo muito confuso mesmo, né? São muitos acontecimentos, muita coisa. Mas assim, foi um prazer resgatar, né, o nosso contato, na verdade, que passou por uma fase muito turbulenta, o público acompanhou, mas assim, é aquilo, a gente muda, as opiniões mudam, a maneira de ver as pessoas também muda, por isso que eu falo, sempre tem, a gente tem que deixar as portas, não é do programa, não é de nada, é do nosso próprio coração, abertas, né? E eu acho que a gente conseguiu chegar a isso, muito legal. Eu que agradeço. Tá? Eu agradeço mesmo, de verdade. Demais, muito obrigado. Muito bom. E agradecer a vocês e ao Metrópolis, que eu gosto muito, sou fã, admiro mesmo o trabalho de vocês. Muito obrigado. Obrigada a você, querido. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau.